Fala, torcedor do Palmeiras, contratação de última hora aqui de estrela mundial, Aleira Pereira, pessoal agora muito empolgado aqui, o mercado da bola é muito forte. Pessoal, tem também Preço Esportivo já falando do próximo jogo, muitas informações aqui do time do coração, pessoal, nos apoia deixando seu like. Quero aproveitar aqui para deixar o link como criar dos canais oficiais na descrição do vídeo. O Giai chegou, saiu do São Lourenço e chegou ao Palmeiras para enfrentar uma visibilidade que ele nunca viu na vida, nunca havia sentido na vida. Ele saiu de um time que lutava contra o rebaixamento para ir para um time que o nível de exigência é de disputa de título. E ele sai do São Lourenço e chega a um clube que quando ele entra, põe a chuteira, amarra a chuteira ali, olha para frente no treino, tudo bem, ele dá bom dia para o capitão. O capitão é ninguém mais, ninguém menos que o capitão da seleção paraguaia há uma década. Só isso. E eu sei que você pode virar do outro lado e falar assim, mas Paraguai... Os brasileiros têm uma relação muito diferente com a América do Sul do que argentinos, paraguaios, uruguaios, colombianos têm. A gente olha muito pro nosso umbigo, tá? E tô dando uma generalizada errada, mas assim, de um modo geral, se você entra no site de um jornal chileno, no site de um jornal uruguaio, eu entro diariamente no site de um jornal argentino, você vai encontrar notícias ali à disposição de campeonato argentino, de campeonato uruguaio, de campeonato chileno, de campeonato... Porque eles olham para a América do Sul como um todo. A gente, para achar notícia de fora do país, até porque somos um país continental também, precisa entrar em jornais locais. Difícil achar aqui com destaque. Quando esse cara chega, ele amarrou a chuteira ali, olhou para frente, pum, capitão da seleção paraguaia está na frente dele. O cara que levantou mais taças, levantar taça, tá? O cara que ergueu taça, literalmente, e estou usando literalmente da maneira correta. O cara que levantou mais taças na história do Palmeiras. Ele passou a Ademir da Guia, recentemente. De levantar, de erguer taça como capitão. E é o capitão da seleção paraguaia da última década inteira. Aí ele olha pro lado, o xodó da seleção colombiana tá lá. Do lado dele. O cara que sai o tempo inteiro em Jornal da Colômbia. Ele piscou, sai notícia dele no Jornal da Colômbia. O Richard Rios. Aí ele olha pro outro lado, o goleiro da seleção brasileira, que tá sempre sendo convocado, tá lá treinando. O goleiro da seleção brasileira. Não é o Alisson, não é o Ederson, mas é o Everton, que tá sempre convocado para a seleção brasileira. Mesmo jogando no futebol brasileiro. Tá entendendo mais ou menos o peso dessa história? Aí ele olha pra frente, ele vê o Felipe Anderson. Que ele fala, caramba, esse cara tava jogando Champions League, titular até pouco tempo. Cascudo. Loucura. O cara vira e fala, não tá fácil. Aí o cara que vai falar com ele, o técnico, é simplesmente o técnico mais vitorioso da história do Palmeiras, ao lado do Oswaldo Brandão. Então ele chegou e pegou o cara mais vitorioso da história do clube e o cara que mais se fala na América do Sul em relação à comissão técnica. O Papa Libertadores, o Papa Títulos. O cara ganhou Libertadores a rodo, ganhou Brasileirão a rodo. A hora que o cara começa a olhar aquilo, ele fala, ixi, tá bom. Respira. Tem muito cara grande aqui, mas eu vou conseguir. É do ser humano. O cara sente. Tem cara que não sente. Tem jogador que chega e não tá nem aí. O Richard Rios foi assim. O Richard Rios chegou, não tava nem aí com quem tava perto dele. Mas nem aí. E dá pra perceber no perfil do Richard Rios que ele é relaxado pra caramba. Se mandar jogar bola no prédio dele e mandar jogar bola no Palmeiras, pra ele dá no mesmo. O mental dele não muda. Não muda. Vou trazer um relato importante. Tem um livro, deixa eu ver se ele tá aqui. Não tá. Tem um livro que chama Treinamento Tático no Futebol. Tá? Eu vou pegar ele na tela aqui e vou mostrar pra vocês. Esse livro é muito legal. Eu li boa parte dele. E ele tem uma teoria que, pra mim, faz todo sentido quando a gente para olhar como funciona a questão de um jogador se adaptar ao ambiente, tá? É um livro, vou pegar em imagens aqui para vocês verem, tá? Isso aqui não é publicidade, não. Isso aqui é só para vocês saberem qual que é o livro, tá? É esse livro aqui, ó. Vou colocar na tela para você que tá do outro lado ver e entender o que eu vou falar. Vou colocar na tela para você ver. É esse livro aqui. Treinamento Tático no Futebol. Teoria e Prática. Gibson Moreira Praça e Pablo Juan Greco. Nesse livro aqui, tem uma teoria bem legal, que é a seguinte.
Existe o jogador que ele é o jogador do top-down. O que é o jogador do top-down? São termos em inglês que eles usam. O top-down é um jogador que a cabeça dele é que manda e toma decisões por ele. E tem um jogador que é o bottom-up. O bottom-up, e aí não é jogador, é ser humano, tá? O bottom-up, a decisão vem de baixo para cima. Por que vem de baixo para cima? Porque vem do ambiente para a cabeça dele. O jogador, o ser humano, que ele tem um perfil mais bottom-up, de acordo com essa teoria que eu tô falando aqui desse livro, esse cara, o ambiente influencia muito. Então esse é o cara, por exemplo, que joga melhor em casa do que fora de casa. Porque fora de casa ele sente a pressão, fora de casa ele não está acostumado, ele não está se sentindo bem, pô, o estádio domina a cabeça dele. Esse cara é o jogador bottom-up. Esse cara é o jogador que ele vai sentir o ambiente e o ambiente pode mexer com o rendimento. Da mesma forma que pode mexer para pior, pode mexer para melhor. O cara entra dentro de casa, o ambiente está explosivo, a coisa tá torcida empurrando, esse cara cresce a confiança e ele rende muito mais. E tem o jogador top-down. O jogador top-down, na teoria desse livro, qual que é a pegada? Esse cara, ele basicamente pode estar jogando com estádio vazio, estádio lotado, torcida a favor, torcida contra, ó. Muda nada na vida dele. Porque a decisão está sempre concentrada aqui. O ambiente é que vai sentir as decisões dele. O ambiente não vai influenciar as decisões dele. E isso é a parte psicológica, que a gente tem que falar no futebol. No popular, tem jogador que sente, tem jogador que não sente. Simples. Tem jogador que sente o que está rolando, que olha para o lado, vê um jogador de seleção, vê outro jogador de seleção, vê um que é xodó do país, vê o outro que é o maior da história do clube, vê o outro que tá jogando Champions, o cara fala, puta, eu preciso render o meu melhor, eu não sei se eu vou, será que eu vou corresponder, será que eu... Sentiu, parou, não consegue funcionar, pega o cruzamento, como na Vila Belmiro isola, vai marcar, fica afobado, erra, pum, a bola toma um rolinho, toma um drible, na hora de prestar atenção no que vai fazer, fica nervoso, pô, onde eu vou pra lá, vou pra cá, tum, passou, cruzou, gol do Noroeste. Entendeu? Mas na Argentina não era assim. Não era. Quantos jogadores gigantescos estavam lá no São Lourenço? Jogador de seleção, absurdo e tudo mais. Quantos? O cara estava em casa, todo mundo falava o idioma dele, ele era da base, xodó, mais paciência com o cara, ninguém tinha comprado ele por um valor milionário. A gente tem que colocar isso na balança, gente. E aí são os dois exemplos que eu falei. O Richard Rios é o cara que é top-down, é o cara que, ele vai jogar no Palmeiras, vai jogar no Real Madrid, ele vai jogar a bola que ele tem que jogar. Ele não tá nem aí a camisa que ele tá vestindo, o ambiente. Claramente ele não sente. E por não sentir, muitas vezes pode render pouco ou render muito, independentemente do ambiente. O Giai parece ser um cara mais bottom-up. O cara que o ambiente vai influenciar, o que ele vê vai influenciar, e ele vai ter que crescer. E ele vai ter que superar e se acostumar com o ambiente e ganhar confiança de outra maneira. Eu vejo dessa forma, tá? Acho que o torcedor do Palmeiras precisa entender que os jogadores que chegam, os jovens, eles não estão chegando num clube qualquer. E eu sei que parece que eu estou desdenhando dos torcedores que questionam a adaptação que demora. Mas é difícil jogar no Palmeiras pelo peso que o Palmeiras tem na história, mas não só na história, que é um clube absurdamente vencedor no futebol brasileiro ao longo de todos os anos. Mas esse momento em especial é um momento muito grande do Palmeiras, olhando para a parte externa, em termos de títulos, em termos de visibilidade, em termos de jogadores. Então, não é mole jogar no Palmeiras, não é mole o cara chegar e jogar o futebol dele tranquilo, tá? Deixa eu tomar uma aguinha aqui. 1.300 pessoas na live, que maravilha. Repito, não é publi não, tá? Mas é um livro que eu li, gostei muito. Treinamento Tático no Futebol, do Gibson Moreira e Pablo Juan Greco. Não me pagaram nada para falar deles, tá? Eu li e adorei. Tem mensagens aqui, eu quero saber as opiniões da galera. Quer mandar superchat, pode mandar, que tem muita mensagem aqui, eu não sei se eu vou conseguir ler todas. Mas eu já vi que tem um superchat aqui. Opa, engasguei. Já vi que tem um superchat aqui do meu xará, Rodrigo Buzini.
O Giai não se adaptou. No jogo contra o Santos, deu para ver bem como ele não puxava a marcação para liberar o Estevão. O Abel tem que treinar isso. Rodrigo, meu xará, comentando o que você falou. O Abel deve treinar isso. Vamos pensar de maneira lógica. Será que o Abel não está treinando o Giai para potencializar o Estevão? Tá. Mas na hora de executar, será que será que o Giai não tá tremendo? Não tá sentindo? Ele ainda tá tentando entender o tamanho do clube que ele tá? Ele ainda tá tentando entender o tamanho dos companheiros que ele tem? Vindo de uma temporada que ele foi mal. E que tá sendo criticado. E eu não vou dizer aqui que ele não merece ser criticado. Não é isso. Para deixar bem claro. Só que a análise crítica, ela tem que ter embasamento, argumento e contexto. Vejo dessa forma. Qual é o contexto? É o que eu falei em relação a como é chegar no Palmeiras hoje para um jogador jovem. Qual é o argumento? Por que esse cara não está funcionando? Não é porque ele é ruim de bola. Se ele é ruim de bola agora, por que ele não era ruim de bola um ano atrás? Por que o cara estava na seleção de base da Argentina o tempo todo? Por que o cara virou capitão da seleção argentina? Tudo por acaso? Tava todo mundo maluco? Ele tava jogando mal o tempo todo, ele tava jogando mal o tempo todo e o Atlético de Madrid queria ele, o Simeone queria ele, o Palmeiras viu ele, o Abel queria ele, a seleção argentina de base queria ele. Gente, não faz sentido. Então é preciso entender o que deve estar dando errado ali. E olhando para o que ele está fazendo, e eu vou usar o superchat do meu xará, Rodrigo Buzini, obrigado pelo superchat. No jogo contra o Santos deu para ver como ele não puxava a marcação para liberar o Estevão, o Abel tem que treinar isso. Deve estar treinando, mas não está acontecendo, porque a cabeça não está legal. E ele precisa corrigir isso. É uma crítica construtiva. É preciso entender, mas é preciso criticar também. O Giai não está correspondendo. Hoje, performance, atuação, olhando para o fim do ano passado e para as primeiras desse ano, o Giai é o pior lateral do Palmeiras. Ponto. Ah, o Palmeiras errou em contratar. Eu não vou falar isso. Acho cedo demais para falar isso. Minha opinião. Você fica super à vontade para trazer a sua. Minha opinião. Cedo demais para falar isso. Cedo demais para falar isso. E aí vou recorrer até a um discurso que o Abel chegou a usar. O Zé Rafael foi um erro? Na época que contratou? Olha tudo que ele entregou. Rafael Veiga foi um erro na época que contratou? Olha tudo que ele entregou. Estou usando dois exemplos. Dito isso, vou pegar um exemplo do Corinthians. O Yuri Alberto foi um erro quando contratou? Olha tudo que ele entregou ano passado. Alcaraz no Flamengo. Ainda não começou a entregar, mas já vamos falar que foi um erro o Flamengo ter contratado o Alcaraz? Já vamos falar isso? Venderam por 20 milhões de euros. Tá todo mundo maluco na história? Eu acho que não. Bora mudar de assunto e falar sobre a disputa entre Palmeiras e Santos por David Washington. Atacante revelado no Santos e vendido para o Chelsea por 15 milhões de euros. Lá na Inglaterra ele tem bons números, mas no time sub-21 do Chelsea, na atual temporada, 13 jogos, 9 gols e 3 assistências. O David Washington quer sair do Chelsea para jogar com mais frequência por um time principal. O Chelsea concorda com essa saída, mas prefere emprestá-lo para clubes europeus. A gente já está chegando no fim da janela na Europa, ela se encerra em 31 de janeiro e não há nenhum movimento muito próximo de ser concretizado. Diante disso, aumentam consideravelmente as chances de o Chelsea topar um empréstimo do David Washington para um clube brasileiro. O Palmeiras e o Santos são os maiores interessados. O Flamengo, antes de contratar o Juninho, também havia tentado fechar a aquisição desse jogador. Alguém super promissor de 19 anos de idade que dá hoje preferência à volta ao Santos. Se a opção for do David, ele vai preferir voltar à Vila Belmiro. E motivos não faltam. Primeiro porque ele considera o Santos a sua casa. Depois porque ele vislumbra a possibilidade de atuar ao lado do Neymar. Negociações entre Santos e Neymar estão fechadas. Resta apenas o acordo com o Al Hilal para que o martelo seja batido. Palmeiras busca um centroavante desde que o Endrick foi embora. Na metade do ano passado, vendido para o Real Madrid. A situação se tornou ainda mais grave a partir do momento em que o Flaco Lopes não decolou e que o Rony passou a treinar separado do restante do elenco por conta de todas as possibilidades de ser negociado.
Só para completar o noticiário, eu quero falar que o Palmeiras está atrás de zagueiros para substituir o Vitor Reis. E as duas primeiras tentativas não funcionaram. O Verdão sondou o Getafe, da Espanha, por Omar Alderete. Esse é um zagueiro paraguaio da seleção. Ele forma a dupla de zaga com o Gustavo Gomes. Na seleção paraguaia tem mais moral até do que o Gustavo Gomes, só para vocês entenderem o tamanho desse defensor. Mas, como já havia acontecido com o Cruzeiro, que tentou a contratação do Alderete, o Palmeiras não conseguiu avançar em relação ao clube espanhol. Outro nome cogitado pelo Verdão foi de Igor Júlio. Zagueiro brasileiro, 26 anos de idade, pertence ao Brighton da Inglaterra. Esse cara surge no Red Bull, é vendido para o Salzburg, também da família Red Bull, depois vai para a Itália jogar na Fiorentina e foi comprado na temporada retrasada por 16 milhões de euros pelo Brighton. Mais titular do que reserva, o Brighton não tem a intenção de negociá-lo. Valentim Gomes, que também era alvo do Palmeiras, ou pelo menos foi sugerido ao Palmeiras, a negociação acabou esfriando. Tudo porque ele tem negociações avançadas para jogar no futebol europeu. A comissão entrou em conjunto assim, falando que ia rodar todo o elenco. É muito bom, não só para mim, mas para todos terem a oportunidade. Iniciar o ano jogando é muito bom. E também me sinto muito feliz por estar atuando, depois de um longo tempo assim, sem ter uma sequência. Agora aproveitar as oportunidades e seguir trabalhando firme. Hoje já começamos a preparação para o jogo de sábado. E vamos continuar trabalhando para que possamos sair com os 3 pontos no sábado também. Os nossos torcedores são a alma da nossa equipa, são a alma do Palmeiras e nós contamos com vocês na Arena Barueri. Vou-vos convidar mais uma vez a encher o estádio. Já me disseram que a Arena Barueri está top e contamos com a vossa energia, com a vossa vibração e, como eu disse várias vezes, nós precisamos muito da vossa ajuda, todos somos um e vocês são uma peça importantíssima naquilo que é a luta pelos nossos objetivos. Palmeiras que vai encarar o Novo Horizontino na Arena Barueri, segundo o Abel Ferreira, tá top. Havia reclamações, né, tanto do Abel quanto da Leila Pereira em relação ao estádio em Barueri, mas agora tem essa chamada para a torcida para curtir mais o estádio também, que é a segunda opção do Palmeiras. É isso aí, pessoal. Verdão aí, agora da Leila Pereira, pessoal. Cada vez aí muito forte, é um dos clubes que mais contratou e vai contratar ainda, né? Abel Ferreira quer 3 jogadores aí, já sinalizou aí que quer sim jogadores que vêm aí agregar valor, não aqueles que vêm aí só para ficar aí no departamento médico, né, pessoal? Então, informação envolvendo aí Leila Pereira, né? Então, segundo informações aqui, a Leila Pereira decide plano e Palmeiras agiliza a chegada de zagueiro experiente para a vaga de Vitor Reis. Palmeiras se movimenta no mercado e tem prioridades para a zaga. Palmeiras segue sua saga no mercado da bola, né, para turbinar o elenco aí, comandado pelo técnico Abel Ferreira. Depois de fechar 2 reforços aí para o ataque, né, com a chegada de Facundo Torres e Paulinho, a diretoria verde corre contra o tempo para reforçar outros setores, né. Na última quinta-feira, aí, o Verdão praticamente encaminhou a chegada do Emiliano Martinez, hein, volante uruguaiano, que pertence aí ao Midland da Dinamarca. A contratação de um meia aí, campista roubou a cena nos bastidores do Palestra após investidas em Andrés Pereira. Então, pessoal, informação aqui. O que foi decidido para a Leila Pereira sobre contratação, contratar na zaga, né? Segundo a apuração de jornalistas Andrés Pereira, aí, a prioridade para contratar o substituto de Vitor Reis é a chegada de um zagueiro experiente, pessoal. Desta forma, aí, o departamento de scout aí do Verdão tem focado em atletas que atuam fora do país, no entanto, embora já tenha nomes aí mapeados. Então, pessoal, então, segundo informação que o Alderete aí foi sondado. Então, pessoal, o Verdão aqui, um dos sonhos foi o Paraguai Omar Alderete aí, que defende aí o Getafe aí da Espanha. Então, aí o sonho de consumo aí do Verdão, né, seria aí o Alderete aí, que joga na Espanha, né? Sem sombra de dúvida que seria uma ótima contratação, na minha opinião. E você que conhecia esse jogador, participe aqui, deixe aqui o seu comentário, porque aqui todos têm voz, todos conseguem sim deixar
acha, né, o que sente aí pelo seu clube do coração. Pessoal, não já pode deixar o seu like, mais uma vez aqui, lembrar para deixar o link como cara dos canais oficiais na descrição do vídeo. Participe, deixe seu comentário.